Carnaval tem pontos muito polêmicos que sim, a gente vai abordar aqui nesse vídeo. Você tá pronto? Por exemplo, a ferida que ninguém quer cutucar, qual que é a verdadeira relação entre as escolas de samba, o carnaval e o jogo do bicho. E por mais que muita gente não concorde, prefeituras de grandes cidades continuam investindo pesado no carnaval. Será que esse investimento é um desperdício de recursos que poderiam ser usados em outras áreas? Ou será que botar grana no carnaval traz realmente algum retorno, hein? Fala, dinheirudo, bom demais da conta! Quando acaba o carnaval, se você mora em qualquer lugar do Brasil, provavelmente você se depara com esse tipo de paisagem. Essa foto é de uma praça em Araraquara depois do carnaval. Essa aqui é de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. E aqui você vê o Jardim Botânico em Londrina. Isso sem contar os muros das casas, sendo usados como banheiro, não? Em alguns lugares acaba tendo muita briga. Inclusive, esse foi um dos fatores que um prefeito do interior de São Paulo considerou para cancelar o carnaval. Foi em Boa Esperança do Sul. A grana vai ser direcionada para compra e também instalação de aparelhos de ar-condicionado para todas as escolas do município. Aliás, o cronograma do serviço já está sendo organizado. Como diz o prefeito, o carnaval dura 5 dias e acaba. O ar-condicionado vai trazer muito mais benfeitorias aí, benefícios para os nossos alunos e professores. E também dura vários anos, Como o prefeito disse, quando as pessoas aprenderem a se comportar, elas vão ter festa. E completou, hein? Se vocês não souberem se comportar, eu cancelo as festas do fim do ano também. Eu acho que sensibiliza pra caramba os bandidos, ó. E falando em bandido, roubos e furtos nem se fala, não? No carnaval do ano passado, só no estado de São Paulo, houve mais de 3.000 roubos e furtos de celular. Acha muito? Pois saiba que já foi bem pior, porque antes da pandemia, em 2019 e 2020, esse número passou de 5.000. Tanto é que 74% dos brasileiros já deixaram de ir a festas de carnaval por medo de serem assaltados. E 3 de cada 10 brasileiros dizem já ter perdido ou ter itens roubados em eventos desse tipo aí nessa época do ano. Tristes também são os casos de assédio sexual, 7 em cada 10 mulheres têm medo de sofrer assédio no carnaval. E as estatísticas justificam esse medo, 5 em cada 10 dizem já ter sofrido assédio nessas festas. E no período de carnaval, os registros até de violências mais deploráveis aumentam em 50%. Essas coisas são o que todo mundo vê, mas o carnaval ele tem um lado obscuro que quase que não é falado, só que a gente fala. Segue o fio aqui comigo, Em 1888 foi aberto o zoológico de Vila Isabel, que ninguém precisava pagar para visitar e tinha as despesas custeadas pelo Império. Só que no ano seguinte o Brasil deixou de ter um imperador e se tornou uma república. E com isso aquele zoológico perdeu o patrocínio e começou a cobrar ingresso. Só que o movimento caiu muito e eles tinham que dar um jeito de atrair o público. E aí o dono do zoológico criou um jogo de apostas para atrair as pessoas para o zoológico. Já tá vendo onde isso vai dar, As pessoas poderiam apostar em 25 bichos que são os mesmos até hoje. Vou dizer todos os bichos e todos os números. Tudo você sabe? Sei. Vamos lá então. Vou dizer primeiro número 1, avestruz, número 2, águia, 3, burro, 4, borboleta, 5, cachorro, 6, cabra, 7, carneiro, 8, camelo, 9, cobra, 10, coelho, 11, cavalo, 12, elefante, 13, galo, 14, gato, 15, jacaré, 16, leão, 17, macaco, 18, porco, 19, pavão, 20, peru, 21, tigre, 22, urso. tigre, 23, urso, 24, pula. É você? Não. 25, vaca! Opa! O jogo fez tanto sucesso que ele começou a ser jogado também fora do zoológico. E não, o jogo do bicho não é crime, ele é considerado contravenção, é tipo um crimezinho, sabe, de pouca gravidade. É que o nosso estado não quer concorrência para as loterias que só ele explora, não é mesmo? E lá pelos anos 30 teve um anotador de jogo do bicho, o Sr. Natalino José do Nascimento, que se tornou o dono da banca. E desde jovem ele frequentava as rodas de samba, até que decidiu arranjar dinheiro para a famosa Portela. E com essa grana não tinha para ninguém, ele vencia
todas. Estava criada a figura do patrono de escola de samba. E depois vieram muitos outros bicheiros que usavam a grana do jogo para patrocinar as escolas. Quando se junta esses bicheiros do Rio, que são os patronos de várias escolas de samba, é formado aquilo que é chamado de cúpula da contravenção. Isso porque de vez em quando eles se reúnem ali para tomar decisões sobre o jogo e também sobre as escolas de samba. Mas para conseguir 300 pontos no Rio, você tem que sentar na cúpula. Posso te ajudar com isso. Nos anos 80, esses patronos passaram a desfilar no sambódromo e aí eles ganharam mais visibilidade, passando a ser vistos como grandes empresários. E é aí que entra o conceito de lavagem de imagem, com esses caras marcando presença na mídia e também em instituições de cultura. E com isso eles ganhavam cada vez mais status. Na cidade do Rio, cada bicheiro tem o seu território e já teve épocas da coisa ficar muito feia por conta das disputas de território. Nos anos 2000, essas brigas aí resultaram em muitas mortes violentas. O professor de história Luiz Antônio Simas diz que uma escola de samba é uma instituição complexa. Tem a grana do bicho, tem o domínio do bicho, mas ela é uma instituição comunitária que dá sentido à vida da senhora que desfila como baiana, para a menina que desfila como passista e para o músico excepcional que não tem acesso a uma musicalidade mais formal. E ele concluiu assim: é complexo, não dá pra gente chegar e dizer que tem que acabar, é um absurdo. Bom, ao mesmo tempo que o carnaval é polêmico, é uma manifestação popular. Como todo inscrito aqui do nosso canal, você deveria prestar muita atenção para não passar da conta com o seu dinheiro. Até porque quarta-feira de cinzas tá logo ali, hein? Agora, e do ponto de vista de financiamento público do carnaval, que também, inclusive, é dinheiro seu? Será mesmo que esse dinheiro é bem investido, ele traz retorno, ou o governo deveria se preocupar mais com assuntos mais urgentes? É justamente o que a gente vai ver agora depois do seu like, se você estiver curtindo esse vídeo. Logo depois do carnaval de 2023, a Forbes divulgou números impressionantes sobre a festa. A cidade de São Paulo investiu 62 milhões de reais no carnaval dela. A Ambev investiu 25 milhões, a Brahma botou 39 milhões no carnaval carioca. O Camarote Salvador, que é um dos principais da capital baiana, recebe 15 mil turistas e leva 95 milhões de reais para a economia local. Nos 4 dias de feriado, 1/3 da movimentação econômica do Brasil inteiro vem da cidade do Rio de Janeiro. Em 2023, o valor que o carnaval movimentou na economia de Minas aqui foi de 1,5 bilhão de reais. Para desfilar nas escolas de samba mais renomadas, os foliões chegam a pagar mais de 10 mil reais. Isso sem contar os gastos com fantasia, tá bom? 2 milhões de dólares foi o valor que a Gisele Bündchen recebeu para marcar presença em um dos camarotes da Sapucaí. A CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, estima que o feriado movimente 9 bilhões de reais no setor de turismo. E não é à toa que o governo de Minas investiu 8 milhões e meio de reais no carnaval de Belo Horizonte para colocar som nas avenidas, disponibilizar banheiros químicos e gradis de segurança, já viu? É gradis, além de custear algumas atrações também. A aposta, claro, né, é ter um retorno que compense esses investimentos aí. Será? Vamos ver já já. É verdade, o carnaval tem um lado negativo e, por que não dizer, né, obscuro, como a gente falou. Mas se você fica inconformado com o governo federal, com os estados e municípios gastando milhões com essa festa, se liga só na forma que um ex-ministro da Cultura, o Sérgio Sá Leitão, resumiu essa questão em 2017. Ele falou assim, ó: é uma questão de matemática. O carnaval do Rio custa 150 milhões. A prefeitura entra com 13 milhões, o governo federal entra com mais 13 milhões, 124 milhões são as receitas do carnaval, com vendas de ingressos, camarotes, patrocínios, direitos de transmissão de TV, vendas de CDs na época, né, que nem tem mais nada disso. Você lembra do Axé Bahia 98? Não me deixe só, escreva nos comentários aqui. E segundo ele ainda, com isso a gente gera 2,2 bilhões de reais para a economia da cidade. Entendeu agora a questão? O que motiva os gastos públicos no carnaval não é simplesmente a vontade do governo de dar diversão pra galera, se bem que isso tem
retorno político também, né? Mas o governo coloca a grana nisso é porque tem sim um retorno financeiro monstro envolvido na parada. Inclusive, vem muito gringo aqui pro Brasil pra sambar no nosso carnaval e na cara da sociedade também, eu completaria. A expectativa é que eles tragam muita grana aqui pra gente, né? Mais dólares do que no ano passado. E se essa estimativa se concretizar, os estrangeiros devem gastar 971 milhões de dólares no Brasil em fevereiro. Isso dá uns 4,8 bilhões de reais, ou seja, de toda a movimentação financeira do carnaval, mais da metade fica por conta dos gringos. Esse povo gosta mesmo do Brasil, fala a verdura. Mais do que a gente às vezes, né? Muita gente ficaria bem feliz em trocar de lugar com eles, inclusive. E um gringo que simplesmente amou o Rio de Janeiro, de dar uma sambadinha aqui pro nosso lado, foi ninguém menos que o então príncipe Charles, ou Charles, que conseguiu misturar o Charleston, que deve ser uma dança que ele mesmo inventou, né? Em inglês e tem Charles no meio, juntar esse negócio com o samba. E o resultado você tá vendo aqui na tela, que eu prefiro não comentar. Vamos dizer que o importante é ser feliz, né, galera? Inclusive nessa visita que o Charlinho fez aqui no Brasil, o bicho tava tão vida louca que você não vai acreditar no tipo de coisa que ele teve a capacidade de fazer. Primeiro que ele foi numa balada e depois caiu do cavalo num jogo de polo e o pior de tudo, se atrasou para um dos seus compromissos. É, meu amigo, o rei Charlinhos não é santo do jeito que você imaginava e não é só brasileiro que dá PT no carnaval, não. Mas já que a gente tá aqui para falar do carnaval, é legal a gente também falar da geração de empregos temporários nesse feriado, né? Em todos os setores da economia devem ser criados 70 mil postos de trabalho. E é provável que 6% desses contratados sejam efetivados, o que daria 4.300 pessoas que devem continuar empregadas mesmo depois da festa e da bebedeira. Mas eu quero saber de você, por favor, escreva aqui nos comentários o que você pensa dessa história toda de carnaval. Você vai cair na folia aí, vai viver como se não houvesse amanhã, vai trabalhar ou vai ficar só deitadão em casa vendo Netflix mesmo, hein? E se você é nosso inscrito, claro que eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, tudo de bom! Tchau, tchau!